Olá, amigo. Olá, amiga do cooperativismo. Estamos de volta com mais um Conversa com JC, hoje, dia 3 de junho de 2020, uma quarta-feira, quando nós estaremos conversando com Hugo Alex Azevedo Ferraz, muito conhecido por Hugo. É um especialista formado na área de cooperativismo, ele vai ter possibilidade de nos mostrar isso e vamos bater um papo aqui sobre a questão da gestão nas cooperativas de crédito lá da década de 1990, mais ou menos, até hoje, né? Os grandes avanços, né? Aquilo, e já avançou muito, muito interessante a visão do Hugo. Vou pedir ao Hugo para começar essa conversa fazendo um overview, uma revisão, né, da sua vida acadêmica, da sua vida profissional, de maneira resumida, mas para vocês conhecerem o profissional Hugo. Seja muito bem-vindo, Hugo. Por favor, mostre um pouquinho para nós quem é você. Bom, primeiramente eu queria te agradecer, Zé Carlos, pela oportunidade de estar conversando com você nesse canal, né? Eu assisti alguns vídeos e vi os nomes de peso que por aqui passaram. Eu estava assistindo o vídeo do Amilcar, né, que é uma referência para mim, e ele falando que ele estava ansioso, com frio na barriga. Imagina, então, para mim, como é que está sendo esse momento. Me sinto honrado. É um canal que tem tido uma repercussão bem bacana no meio cooperativista. Então, parabéns pela iniciativa. Nesse momento de pandemia, a gente está compartilhando um pouco dos conhecimentos, né, do nosso ramo. E falando um pouquinho de mim, né, eu, assim como alguns que passaram aí, eu também sou mineiro, sou natural de Visconde do Rio Branco, e em 1999, por um acidente, vamos dizer assim, eu acabei ingressando num curso chamado Administração de Cooperativas. Era um curso de bacharel em administração na Universidade Federal de Viçosa. Eu digo que foi por acidente, porque na época eu não tinha muito conhecimento do que era uma cooperativa. Então, eu fui atrás, porque meu sonho era estudar numa federal, e acabei sendo aprovado no vestibular em 99 e ingressei. É um curso bem bacana, que a gente começa desde o início, né, da introdução à teoria do cooperativismo, as origens, e vai para a área técnica, né, dos princípios de administração mesmo. Administração financeira, planejamento estratégico, planejamento financeiro. E logo no final do meu primeiro ano, eu já querendo conhecer um pouquinho da prática da coisa, eu acabei entrando, né, para fazer estágio numa cooperativa de crédito. E para mim foi um movimento bem bacana, porque assim, meu pai fez carreira em banco, né? Então aquele ambiente para mim já era muito familiar. Então quando eu ingressei já de cara, né, o curso a gente abordava todos os segmentos, né? Então a gente não tinha ainda um direcionamento que seguir, mas quando eu sentei e vi o que era o cooperativismo de crédito, eu me apaixonei, eu vi que aquilo era a minha vocação e dei sequência àquilo. Durante os 5 anos, né, de curso de administração de cooperativas, eu fiz o estágio nessa cooperativa de crédito, podendo ver na prática tudo que eu estava vendo na academia. Então, isso para mim foi bem enriquecedor, né? Você poder ver na prática tudo que o professor estava trazendo, né, de literaturas. Fiquei durante 4 anos no Cicobi fazendo esse estágio. No final desse período fui contratado até. E em 2004, assim que eu me formei, eu quis conhecer coisas novas, né? Como todo jovem nessa época, eu acabei aceitando uma proposta, né, de uma outra cooperativa filiado ao sistema Sicredi. Entrei, fui trabalhar no Mato Grosso e era uma cooperativa na época de crédito rural, né, voltada mais para o público do agronegócio. Fiquei lá durante 2 anos cuidando da área de crédito, né? Foi uma outra vertente que eu acabei me especializando bastante, que tem a ver com risco de crédito. Trabalhei durante um período, né? Você falou da evolução. Naquela época, né, 2003, 2004, o cooperativismo ainda caminhava no sentido de se profissionalizar no crédito, ainda tinha muita coisa manual. Trabalhei muito, né, implementando processos, políticas, e em 2006 mudei, acabei indo para uma outra cooperativa no Mato Grosso do Sul, também na área de crédito. Fiquei lá por 3 anos e em 2009 eu acabei aceitando um desafio maior, que foi me mudar para o Rio de Janeiro e assumir
uma área comercial de uma grande cooperativa à época. Era uma cooperativa afiliada à Unicred, né, o sistema Unicred, uma cooperativa segmentada da área de saúde. Então, comecei a pegar um outro público, né, um público diferente do setor rural. E lá eu era responsável pela gestão de 9 agências, né, os CRED e Unicred usavam muito esse termo agência, o posto de atendimento, como alguns cooperativistas falam. E fiquei no Rio, que foi um momento também que me proporcionou um desenvolvimento acadêmico também maior, né? Lá eu fiz um MBA em gestão pela FGV, terminei, na verdade, já tinha começado um tempo antes, e ingressei num MBA em finanças, que também me abriu um horizonte muito grande, né? No aspecto de gestão financeira. Junto com isso, também pensando um pouquinho, né, no desenvolvimento da minha carreira, eu fui atrás de algumas certificações, que também é muito praticado no meio do cooperativismo de crédito. Eu obtive, na época, CPA 20, eu já tinha a CPA 10, que era obrigatória, né, para as instituições financeiras, mas eu quis evoluir um pouquinho, fiz a CPA 20 e logo na sequência eu fui atrás de uma outra certificação chamada CFP, que é a certificação de planejamento, de planejador financeiro, que é o que te dá uma base mais teórica para a gente trabalhar com a gestão financeira pessoal. Isso depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, mas lá no Rio de Janeiro eu ampliei um pouquinho a minha bagagem, né, na área acadêmica e acabei, né, por causa disso, recebendo um convite para lecionar. O primeiro convite já foi logo de peso, né? Eu acabei pegando uma disciplina para um curso de MBA da FGV. A disciplina era gestão de risco de crédito, que foi uma matéria que eu já tinha um certo domínio prático dela. E durante um tempo eu lecionei pela FGV, né, como professor convidado. E aí você começa a dar aula, começa a receber convite. O Sescop de Goiás acabou me convidando também para dar algumas disciplinas lá no Formacop. E aí trilhei durante um período a carreira acadêmica, né, como professor. Em 2015, eu acabei aceitando um novo desafio, né? Eu assumi a diretoria executiva de uma outra cooperativa vinculada aos CRED, no interior de São Paulo, né, próximo a Campinas, na cidade de Olambra, e em virtude até do cargo, né, da responsabilidade, eu acabei deixando um pouco de lado essa área acadêmica e trabalhei durante um tempo na gestão, né, na diretoria executiva dos CRED até o ano passado. Então, de forma resumida, essa é a minha trajetória até agora, de 20 anos no cooperativismo de crédito. Muito bom, muito obrigado. Você tem cara de menino ainda. O que você faz para parecer tão jovem, depois já de 20 anos atuando aí no cooperativismo? Queria aproveitar essa sua experiência e até a sua certificação como planejador financeiro e trazer à tona uma discussão e até um ponto de vista meu, e gostaria que você falasse sobre ele, que é, eu defendo muito que cada atendente numa cooperativa de crédito, seja ele analista, seja ele já gestor como gerente, seja quem for, que na realidade aquele atendente é em função do 5º princípio cooperativista, educação, formação e informação, mais do que um consultor. O mercado usa muito o termo consultor, e eu particularmente não gosto do termo consultor para a cooperativa de crédito, porque entendo que quem educa, e o princípio é de educação, é um educador. Consequentemente, um educador financeiro, porque, né, a atuação da cooperativa de crédito é na área financeira. Queria ouvir você um pouquinho sobre isso, dessa relação entre a atuação dos profissionais de uma cooperativa de crédito e a necessidade de trabalhar na educação dos cooperados. A minha percepção está certa, está errada, você concorda? Você mudaria alguma coisa nessa percepção? Por favor, Hugo. Não, de forma alguma, você está correto, Zé Carlos. É um movimento, né, falando um pouquinho desse gancho que você falou, dessa história minha no cooperativismo de crédito, que eu vi evoluir ao longo dos anos, né? Parte porque as cooperativas amadureceram um pouquinho e perceberam a importância, né, do 5º princípio.
E parte também por um impulso do Banco Central. O Banco Central vem batendo muito nessa questão da educação financeira, e as cooperativas, graças a Deus, digamos assim, compraram essa ideia. Então, hoje, né, eu falo isso porque nas aulas que eu ministrei, a grande parte foram para profissionais do cooperativismo de crédito, e eu vi que não é só um sistema. Praticamente todos hoje estão focando nisso, né? Na educação dos seus associados para que eles usem a cooperativa de forma correta, porque se ele se endivida demais, se ele tem problema demais, não sabe fazer um bom planejamento financeiro, isso reflete diretamente na própria cooperativa. Então, é uma sinergia muito grande quando a gente trabalha com essa visão, né? No passado, as cooperativas tinham muito foco, né? Até porque muitos vinham do mercado financeiro, né, do sistema tradicional, o foco em metas, o foco em produtos, enfim, o foco em gerar receitas, e isso ia na contramão do que o cooperativismo prega. Então, ao passar dos tempos, né, isso evoluiu um pouco, e hoje eu vejo que realmente a maioria das cooperativas trabalham, né, com esse conceito de eu não sei o termo no geral, mas assim, de realmente o gerente ser um assessor financeiro, um consultor financeiro. Essas certificações que eu falei ajudam muito nisso, porque dá uma visão muito ampla para o gerente poder conversar com o associado, de forma que mostre para ele quais são os caminhos que ele deve seguir e não induzir ele a comprar algo que ele não quer. Então, eu acredito que esse é um caminho que está sendo trilhado agora e que vai fortalecer o cooperativismo ao longo dos anos, vai garantir a sobrevivência do cooperativismo no decorrer dos anos. Correto. Vou aproveitar também sua experiência como ex-aluno da Universidade Federal de Viçosa, uma universidade extremamente reconhecida em todo o Brasil e até fora do Brasil, e principalmente na formação de administradores de cooperativa, né? Queria que você desse um pouquinho, ajudasse um pouquinho as pessoas que vão nos ver nesse vídeo, em função de uma das áreas ou do conhecimento que, inclusive, foi desenvolvida dentro da Universidade Federal de Viçosa, que é a organização do quadro social. Né? Como você fez administração em cooperativa lá, eu não vou tirar a oportunidade, até porque você vai entender do tema muito mais do que eu, de explicar rapidamente para as pessoas que vão ter contato com esse vídeo o que é a organização do quadro social, e depois eu gostaria que você fizesse uma certa relação, o que muda na organização do quadro social a partir do momento que o relacionamento passa a ser mais via canais. Você acha que dá para aplicar a mesma coisa que a gente tinha a partir das décadas de 80, por exemplo, 1980, quando José Horta Valadares, os professores da Universidade Federal de Viçosa, os alunos começaram a desenvolver toda aquela teoria da organização do quadro social, ou você acha que precisa haver adequações, e se essas adequações estão sendo feitas, amigo? Isso faz parte da evolução da tecnologia, né? Eu acredito muito que isso vem a corroborar com nossos princípios, né? Quando a gente fala em princípios cooperativistas, gestão democrática, né? Na questão da participação econômica dos sócios, quanto mais informação ele tem sobre a cooperativa, melhor é para ele. Os canais hoje são os mais variados possíveis, né? Mas a tecnologia vem tomando conta. A gente viu nesse processo agora de pandemia, né, que muitas assembleias ocorreram de forma virtual. Isso é uma faca que eu costumo dizer de dois gumes, né? A gente pode acabar banalizando um pouquinho a questão de levar informação, em vez de levar informação, levar a venda de coisas, de produtos para o associado, usando esses canais para isso. Eu acho que tem que ter um certo cuidado para que os canais não migrem só para canais de acesso a crédito, canais de acesso a investimento, mas que seja um canal também de transparência, de prestação de conta do conselho, para que os associados possam tomar parte do que está acontecendo na sua cooperativa. Mas é uma tendência natural que isso vá para um mundo digital, e eu não vejo isso como um problema que vá afastar o quadro social das cooperativas. A gente ainda vê um movimento muito grande
das cooperativas ainda ampliando a quantidade de unidades de atendimento, né, de agências. Então, ela não está se distanciando, ainda está avançando para próximo, né, ela continua próxima dos seus associados, mas a tecnologia vem para somar nesse processo. Então, o que eu digo é só não descuidar, né, da questão da informação, da transparência, principalmente, porque é um dos nossos valores, né, a transparência com o quadro social. Você começou no cooperativismo, Hugo, até na academia, né, no final da década de 1990. A década de 90 foi uma década muito interessante, aliás, a coisa começa a mudar para o cooperativismo de crédito na Constituição de 88, vem depois 92 com a Resolução 1914, e logo no início, né, de 2000, 2003, tem a Resolução 306, que inclusive abre as possibilidades para a livre admissão. Né? Ou seja, você entra no cooperativismo de crédito, até na academia, num momento muito bom, né, no momento de um boom, né, e a partir daí só houve desenvolvimento, crescimento, etc, etc. Você já falou aí da questão dos conselheiros, né? Houve um avanço muito grande dos conselheiros a partir do momento em que eles não eram especialistas e começou a ter exigência para que eles estudassem, hoje tem certificação, etc. E do ponto de vista da gestão, a segregação da gestão, a Resolução 3859 em 2010 estabelece a segregação, depois a 4434 em 2015 solidifica isso. Como que você vê o avanço da gestão executiva, diretores executivas e gerentes, e o relacionamento com os dirigentes, os conselheiros de administração? Esse relacionamento também avançou neste período? É um caminho ainda, Zé Carlos, que a gente tem que avançar. Hoje, eu acredito assim, que a gente está muito bem nesse sentido, a segregação de função, né? Cada vez mais o Conselho percebe que a cooperativa tem que ser gerida por um profissional que entende do assunto. A gente ainda vê muito, né? Porque assim, é um processo ainda de amadurecimento. Durante muito tempo, né, o presidente, na época, quando era presidente, cuidava do dia a dia da cooperativa, era a pessoa que estava lá no dia, contratando, demitindo, tomando decisões no crédito, e hoje ele acaba sendo levado a um outro patamar, né, que é de presidente de um conselho. Só que muitas vezes acaba que, assim, pelo costume ainda, pela cultura, às vezes há um certo conflito que está diminuindo, pelo avanço das resoluções, enfim, pelos processos de capacitação que a gente vem passando, né, principalmente através dos SESCOPs, que vem batendo muito nisso na questão da profissionalização da gestão. Então, eu acho que a gente está num caminho muito bom. O Conselho cada vez mais percebe o papel dele, que é de direcionador estratégico, e isso traz para a cooperativa uma segurança maior, porque o profissional que está sentado na cadeira de executivo é preparado para isso. Hoje, né, não sei se todo mundo tem essa informação, mas hoje, para uma pessoa se tornar um diretor executivo numa cooperativa que está com o processo de governança implantado, o nome dele tem que ser avaliado também e chancelado pelo Banco Central. É enviado o currículo para o Banco Central. Então, assim, não é qualquer um que pode assumir a gestão de uma cooperativa. Isso dá mais segurança, né? Como eu costumo dizer hoje, você tem muito menos problemas acontecendo em cooperativas do que tinham na década de 90. Então, acho que foi um grande avanço, né, trazido pela essas resoluções que o senhor citou aí do Banco Central. Ok, muito bom. Você é um especialista em crédito, né? Quer dizer, também uma das suas expertises é o crédito. Você já inclusive atuou como professor convidado nessa área com este tema na Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, uma pessoa respeitada no mercado na aplicação do tema crédito. Crédito não é uma coisa simples de ser feita. Nós, no Brasil, temos um problema seríssimo, que é uma altíssima concentração em bancos. E aí os bancos sempre emprestam com altas taxas, a gente conhece esse histórico, tentam justificar de todas as maneiras, né? Mas o custo de crédito no Brasil é um ponto fora da curva.
Também na hora, como por exemplo, nesse momento de pandemia, vivemos, né, a pandemia do coronavírus, que o governo injeta dinheiro nos bancos, eles têm dificuldade de fazer esse dinheiro chegar do outro lado. Queria ouvir você um pouquinho com relação ao diferencial de crédito em cooperativa. As cooperativas sempre se colocam muito ao lado dos cooperados, na época de crise elas emprestam, né? Ou seja, elas saem ajudando o cooperado, diferentemente do banco, que primeiro pensa de como é que ele vai fazer aquilo. Como é que você vê isso, né? Essa questão do crédito e essa proatividade das cooperativas? Por favor. Primeiramente, sim, resgatando um pouco do histórico, né, da evolução do crédito nas cooperativas, que, como eu disse, foi uma das áreas que eu trabalhei mais, né? As cooperativas evoluíram muito, Zé Carlos. Assim, ó, antigamente, não se tinham muitas informações para se tomar decisões sobre o crédito. As cooperativas, né, pelas suas características, eram muito próximas aos associados, então acabavam trabalhando sob demanda, né? Cada cooperativa tinha uma linha específica, cada cooperativa trabalhava uma forma de conceder específica, e isso, no decorrer do tempo, foi evoluindo. Eu costumo dizer assim, né, que essa visão que muitos têm, né, de ser anticíclica, das cooperativas crescerem nos momentos que o banco está retraindo, foi até um ponto bem bacana que o Edson, lá da Cooperforte, trouxe, né? O banco é uma empresa bem profissionalizada nesse quesito. As cooperativas não eram, mas eu acredito que agora são sim. Saiu um estudo há um tempo atrás, uns 15 dias atrás, do Sebrae, mostrando que muitas pessoas foram às cooperativas e que das pessoas, né, das empresas, pequenas empresas, que foram às cooperativas, a gente pode olhar por outro lado, né? Dizem assim, olha, as cooperativas aprovaram 30% dos créditos, enquanto os bancos aprovaram 10%. Olhando de uma outra ótica, a gente pode dizer assim, olha, as cooperativas, nesse momento, negaram 70% dos créditos, porque hoje a aprovação do crédito é mais profissional. Hoje a gente tem acesso a mais informações, muitos sistemas trabalham com sistemas de score próprio. Então, assim, o cuidado hoje, porque o crédito é o principal ativo que uma cooperativa tem. Se o crédito tem problema, acaba gerando muitas perdas para a cooperativa. Então, eles apanharam muito. Em 2008, quando aconteceu esse problema, né, a crise mundial, muitas cooperativas avançaram no crédito, mas lá na frente pagaram um pouco do preço por isso, provisões. Então, assim, de fato, nesse momento, as cooperativas avançam sim, porque estão próximos, porque conhecem. Um banco, muitas vezes, por ser uma entidade muito grande, não consegue enxergar a realidade de uma cidade do interior, por exemplo, do Paraná. A cooperativa está lá, consegue enxergar, consegue ter mais subsídio para aprovar o crédito do que um crédito massificado aprovado por um banco. Mas, graças a Deus, elas estão evoluindo no que diz respeito, assim, até que ponto eu vou me expor ao risco de crédito. Como eu falei, né, as cooperativas aprovaram 30%, isso quer dizer que negaram bastante crédito. Então, assim, está avançando, é muito melhor do que os bancos nesse quesito, está muito mais próximo, por estarem mais localmente presentes. Porém, eu acredito muito na profissionalização do crédito, que a gente venha conseguindo, né, através de várias ferramentas disponíveis hoje. Então, assim, eu vejo que as cooperativas avançaram muito nesse panorama. Continuamos, sim, avançando o crédito. O crédito, no ano passado, cresceu 25%, né? A carteira de crédito das cooperativas. É um movimento bem acima, bem superior ao dos bancos, mas agora com muito mais critério do que se tinha antes. A gente tem muito mais condição de avaliar um risco de crédito do que tinha. E com relação às taxas de juros, né? Foi um movimento até que o Dr. Gaudio comentou. Por ser uma cooperativa, nem todas, mas a grande maioria, entende que assim, a gente faz a intermediação financeira de sócio para sócio. As instituições financeiras ganham dinheiro nesse movimento, né, de emprestar e captar dinheiro. Então, se uma cooperativa pratica, né, uma taxa de juros muito alta, ela gera um resultado muito alto que vai voltar para o sócio no final do ano. Então, assim, fica meio que estranho você cobrar muito caro o crédito do próprio sócio e dizer no final do ano que eu estou devolvendo. Então, muitas cooperativas trabalham de forma o quê? Vamos cobrar um preço mais justo, né? Pagar um pouco melhor na captação e administrar
esse spread de forma que o lucro não seja tão exorbitante, porque não faz sentido a gente ganhar muito dinheiro e no final ter que devolver. Então, no dia a dia, acaba que as cooperativas trabalham taxas menores, porque tem a visão de não explorar tanto os seus associados, entendeu? Correto. Você tem uma visão fantástica, né, do cooperativismo de crédito brasileiro, até porque já atuou no Sicob, o maior sistema cooperativista de crédito. No segundo sistema, que é o Sicredi, você já atuou também, correto? Você já atuou Sim. No sistema Unicred? Sim. Né? Você tem uma visão fantástica, você tem uma visão multissistêmica, o que não é fácil de ter, né, pessoas com a sua formação nessa visão. Queria ouvir você com relação justamente à aplicação de algo que nós já falamos aqui, o quinto princípio. Né? Porque, para mim, uma das coisas que as cooperativas também podem avançar é em aproveitar nas suas políticas de crédito a formação ou a melhoria da formação em gestão financeira do cooperado para gerar, né, no credit scoring, ou seja, na pontuação para crédito do cooperado, melhorias em função da capacidade de gestão dele. E a minha percepção é de que isso avança muito pouco. Né? A gente fala muito de educação financeira, mas a educação financeira do cooperado parece que não tem repercussão efetiva na melhoria, por exemplo, da pontuação dele. Como que você vê isso? Você está perfeito também nessa colocação. Realmente não há ainda um link nesse sentido. Tem bastante gente já debatendo sobre isso, né, de isso ser um fator, né, a ser considerado no momento de concessão de crédito, mas ainda isso está longe de acontecer. Né? Os modelos que se usam hoje, e é muito importante, até o Morishita falou sobre isso, né? Sim. Que é muito importante a Você gente viu ter... todos os vídeos, hein? Na verdade, não, assim, ó, é uma coisa bacana, porque assim, nesse momento que a gente está em casa, Zé Carlos, um momento que não tem como sair muito, né? Se a gente parar de ter acesso à informação, a gente acaba ficando para trás. A informação está evoluindo o tempo todo, e como eu te falei, eu acompanho o teu canal, isso não deixei de comentar no início aqui. Então, assim, eu acabei assistindo, e o Morishita, para mim, é uma referência, eu acabei assistindo, que na verdade, assim, tem algumas referências para mim, né? Quando se fala em profissionalismo de gestão, a conversa com Edson, para mim, foi fantástica. As coisas que ele colocou, até comentei contigo depois, que mostra que realmente, né, o movimento que eles fizeram em termos de se desfiliar de um sistema, mostra que eles estão totalmente seguros do que estão fazendo. Então, isso é bem bacana. Mas, assim, falando do que você me perguntou, e que eu estava colocando sobre o Morishita, a gente trabalha hoje muito com modelos de score, né? Behavior Score, Credit Score, E que muito analisam dos bancos, né? Ou aquele modelito banco. Modelito banco. E aí, seguindo o modelo do banco, a gente trabalha muito com o que é chamado de crédito massificado, que é uma coisa que eu acho importante. Por quê? Hoje, a gente vai abordar mais à frente, ou de repente já entramos nesse assunto, a gente está passando por uma revolução muito grande que tem a ver com as fintechs, que nada mais são do que plataformas que estão levando diversos serviços de forma muito mais rápida do que a gente fazia no passado, né? Então, o crédito evoluiu muito nas cooperativas, mas o principal problema era o quê? A concessão. A concessão de crédito numa cooperativa era um processo muito moroso. Eu me lembro, e trazendo um exemplo, né, quando eu entrei no Sicredi, o processo havia o tal dos comitês de crédito, que toda proposta de crédito que um associado pedia demorava 5 dias até ir para a sede, uma lote com documento, aí o comitê se reunia, definia a proposta, e isso levava 10, 15 dias para ter um retorno. A gente sabe que o mundo é muito rápido, não podemos perder tempo com isso, e aí copiaram, né, dos bancos esses processos de crédito massificado, onde o associado tem acesso nos canais, Internet Bank, Mobile Bank, a operações pré-aprovadas. Mas tudo isso é feito ainda em cima de modelos de score, que tem a ver com o comportamento dele enquanto tomador de crédito, seja no mercado ou seja na cooperativa. Então, quando o Morishita fala, né, que é muito importante a gente saber olhar, é uma das coisas que eu venho observando agora, a gente tem que rever muita coisa, porque assim, todos esses modelos são baseados no histórico da pessoa.
A partir do histórico dela, né, do comportamento dela ou do perfil dela, eu faço uma análise de crédito prevendo o futuro. Só que no momento que está acontecendo agora dessa pandemia, que a gente ainda não sabe o final, que a gente não sabe até quando isso vai durar, o impacto que isso vai ter na economia, a gente já tem alguns indicativos, né? O PIB fechou negativo, o desemprego tende a aumentar. A base de decisão de crédito da gente é baseada em modelos passados. Então, se a gente continuar nesse ritmo agora daqui para frente, a gente pode ter outros problemas. Então, é muito importante a gente rever e sim considerar, eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, né? Um link com esse processo de educação financeira. As cooperativas, como eu falei, vêm fazendo muitos movimentos, tem a Semana ENEF, algumas cooperativas têm, né, cartilhas de educação financeira, o Sicredi lançou até um gibi, né, que é bem bacana esse gibi, que é com a Turma da Mônica, que hoje meu filho, por exemplo, chega para mim, na hora que eu vou comprar, ele me dá dica: pai, não faz isso. Então, a educação financeira está chegando, só que eu acho que ainda falta essa interação que você falou entre a decisão do crédito e esse processo de formação do tomador de crédito no que diz respeito à educação financeira. E aí é importante a sua fala, inclusive citando exemplos, porque para alguém que venha a assistir o vídeo e que não tem ainda uma ideia muito clara do que é cooperativismo, o público deste canal é o público especializado, mas em algum momento alguém que, né, não é especializado pode ver. Para se ter uma ideia, né, das diferenças e da importância do tratamento que uma cooperativa, e no nosso caso, neste momento, a de crédito, dá à educação, à valorização das pessoas, né? É muito interessante você dizendo, você é um expert em finanças, você é um expert em crédito, e você dá exemplo de si mesmo, do filho, inclusive, ao chegar em algum lugar, vai, pai, talvez não seja bom fazer isso, né? O que se percebe claramente é que estar numa cooperativa tem diferenciais, tem vantagens competitivas muito além daquelas que a gente percebe nos bancos. E aqui, sem nenhum demérito ao banco. O banco é importante, é uma instituição, mas a cooperativa tem um comportamento nos agentes cooperativistas muito diferentes, né? E você deixa isso claro nos seus exemplos, nas revistas, nos gibi, né, no tratamento, nos filhos que passam a aprender na cooperativa, inclusive controlar os pais. É interessante isso, não é não, Hugo? Não, é bem bacana, é um movimento que eu acho que é muito favorável. Como você disse, né, não que o banco seja ruim nesse sentido, pelo contrário, tem algumas instituições que vêm levantando a bandeira da educação financeira, mas a gente percebe isso com mais força no cooperativismo, né? Acredito que por causa desse quinto princípio, da força, né, que os Sescops que vem fazendo, né, seja através de verbas para esses treinamentos, isso é muito importante também, né, que para dar treinamento, para formar, tem que ter recursos, né? Então as cooperativas têm um fundo para isso, que é o FATS, né, que é o Fundo de Assistência Técnica, que vem de um percentual da sobra. Então o lucro da cooperativa, parte dele é destinado a um fundo que obrigatoriamente eu tenho que usar para capacitação do quadro social e dos colaboradores. Então, assim, tudo corrobora para que esse processo aconteça de forma natural. Então, eu acho que é um grande diferencial das cooperativas de crédito a preocupação, né, com o desenvolvimento do seu quadro social. Correto. Inegável, né, como você já colocou, o avanço, o desenvolvimento e a importância das cooperativas. E não é nem só a gente que diz isso, né? O governo, por meio do Banco Central, se a gente pegar o programa BC-REST do Banco Central, tem lá uma série de diretrizes dedicadas ao cooperativismo de crédito, tentando levar o cooperativismo de crédito até 2022 ter uma participação muito mais ativa no Brasil. Então, é inegável, né? Não é só a gente que trabalha com o segmento que diz isso, o próprio Banco Central diz isso. No entanto, né, aquela profissionalização que você diz que está havendo, e que bom que está havendo, a gente percebe também que a sociedade brasileira percebe isso ao também caminhar para ter mais movimento com as cooperativas de crédito, para se associarem a cooperativas de crédito. No entanto, eu queria te provocar um pouquinho. Você falou da pandemia, a pandemia é um grande desafio.
Até porque tem coisa pela frente que a gente não sabe direito como é que vai ser o desencadeamento, os encaminhamentos, serão os encaminhamentos. Mas nos últimos 2 anos, por exemplo, a Selic cai lá de 14 e alguma coisa por cento ao ano, para hoje cerca de 3% ao ano. Muitas cooperativas de crédito, mesmo emprestando muito, tinham uma situação muito confortável na rentabilidade da tesouraria, ou seja, das aplicações no mercado financeiro. Hoje, numa pandemia, com dificuldade às vezes de colocar crédito, porque muita gente não tem nem fluxo para poder pegar dinheiro, as cooperativas ainda têm que aumentar a sua rentabilidade ao emprestar mais, porque ela perdeu uma senhora rentabilidade lá na tesouraria, aplicando no mercado financeiro. Como é que você vê esse desafio nesse momento, sendo um especialista em crédito? Como contrabalançar isso, do ponto de vista da política, dos procedimentos? O que você orientaria hoje os conselhos de administração, os gestores, com relação? Tem que estar mais, de alguma maneira, conservador. Por um outro lado, tem que apoiar o cooperado e ainda tem um desafio da perda de rentabilidade de tesouraria, Hugo. Eu vou responder essa pergunta em 2 momentos, assim, ó, o antes da pandemia e o durante a pandemia. Porque antes da pandemia, a taxa de juros vinha numa decrescente, né? Vinha caindo e, como você bem falou, né, era uma receita bem interessante para a cooperativa, a receita na centralização financeira. A maioria das cooperativas, se a gente pegar hoje, né, o consolidado do sistema financeiro, a maioria, eu até brincava nas palestras, porque a gente fala cooperativa de crédito, mas o maior volume, né, até por uma questão de liquidez, né, de exigência de Banco Central, o que mais se tem em cooperativa é dinheiro sobrando em tesouraria, mais do que crédito, às vezes. Então, era uma fonte de receita que foi diminuindo. E o Banco Central também, com essa agenda, né, ele começou a pressionar as cooperativas para também pressionar os grandes bancos a diminuírem o spread para que a população se beneficie disso. Então, assim, a receita na centralização financeira começou a diminuir e a de crédito, consequentemente, no longo prazo, também vai cair. E a gente tem, numa cooperativa de crédito, 3 grandes grupos de receita. Receita de crédito, que sem dúvida é a maior, a receita de administração financeira, que vem caindo, e uma terceira receita, que não era tanto explorada, que é a receita de prestação de serviços. Se fosse antes da pandemia, eu ia recomendar que os gestores cuidassem um pouquinho mais, olhassem com um pouco mais de cautela para essa terceira receita, porque é ela que vai compensar a queda na receita financeira e a queda na receita de crédito. Eu tive a oportunidade, né, recentemente, de visitar algumas cooperativas na Alemanha, na Áustria, na Holanda, onde esse fenômeno aconteceu. Lá até a taxa de juros é negativa, dizem que o Brasil um dia tende a chegar lá, e não sei, não dá para prever. Ontem eu estava olhando umas previsões do futuro do Brasil, antes da pandemia, estava dizendo que a taxa Selic no ano que vem ia estar em 6 quase, e a gente está vendo que o movimento é outro. Então, assim, a gente nunca sabe o nosso futuro, mas lá, quando começou a cair a receita de centralização financeira, eles reposicionaram a cooperativa a serem prestadoras de serviço para os seus associados. Focaram em linhas de crédito de longo prazo para manter uma rentabilidade mínima previsível, porque hoje no Brasil a cultura é de crédito de curto prazo, então o tempo todo está oscilando, né? Eu contrato uma operação de crédito hoje, vamos colocar assim, há 10 anos atrás, a uma Selic de 14%, não lembro direito o valor agora, mas vamos dar só como exemplo. Aí ela vence, eu recontrato agora a uma Selic de 3, então a minha carteira oscilava muito. Então, eles alongaram o prazo da carteira para que a perenidade da receita seja previsível, né? A gente tem uma previsibilidade de receita e foram para cima dos serviços, né? Sendo realmente consultores financeiros e oferecendo todo o portfólio da cooperativa em prol do associado. Isso era antes da pandemia. Nesse momento agora, até cheguei a comentar contigo num outro momento, que o seguinte, a minha dica para os administradores é cautela. Não tem como focar em receita nesse momento, e sim em evitar despesa. De que forma?
foram feitas, né, editadas algumas medidas provisórias agora, que deram às cooperativas, às instituições financeiras, a possibilidade de prorrogar dívidas, enfim, repactuar créditos, sem a necessidade de aumentar a provisão, né, deixar a provisão de risco que se era em fevereiro, quando estava tudo bem, e não classificar essas operações como ativos problemáticos, que é um outro indicador que as cooperativas têm de gestão, né, para saber qual é o nível de exposição a riscos. Então, assim, se eu sou um cara descuidado, e eu tenho falado isso com algumas lideranças cooperativistas, se eu sou descuidado, nesse momento, eu vou me sentir muito bem, porque se eu prorrogo a dívida do meu associado, que era para ter sido paga agora, e eu jogo para 60 dias para frente, durante 60 dias, o volume de receitas de crédito vai aumentar, e não vai aumentar na mesma proporção a provisão, então eu vou ter um ganho maior na carteira de crédito. No final desses 60 dias, a tendência é que haja inadimplência, porque já está passando, né? Na verdade, já está findando esses 60 dias desde que começou essa medida provisória, a 944, se eu não me engano, e aí vai vir os juros de inadimplência, que também, durante 60 dias, vão gerar uma receita maior para a cooperativa. Então, se eu não tenho cuidado agora de constituir uma provisão, como alguns bancos já saíram à frente fazendo isso, eu vou achar que eu estou ganhando muito dinheiro nesse momento, que a pandemia está sendo benéfica. Você vai inchar os resultados? Eu vou inchar os resultados e eu vou ter o problema quando? Em setembro, que é próximo ao fechamento do ano. E esse problema pode ser levado para uma assembleia, por exemplo, porque dependendo do tamanho da provisão que eu venha a ter, dependendo do problema, pode ser que muitas cooperativas fechem com um resultado negativo e tenha que levar isso para os seus associados. Isso é muito ruim. Apesar da gente ter vários mecanismos hoje que impedem que o associado tenha problema com isso, mas para uma imagem de uma instituição financeira fechar com resultado negativo é ruim. Então, assim, a dica que eu dou hoje para os administradores é tenham muito cuidado. Muitos têm usado uma estratégia assim, eu não vou renegociar para todo mundo. E aí já informa o cara agora. Beleza, é uma opção de já antecipar o problema, mas assim, eu acredito muito que pelo fato de sermos cooperativa, a gente tem que ajudar o sócio. Então, que a gente ajude nesse momento de forma consciente, gerando provisões agora. A gente viu alguns bancos mostrando, né, na mídia que constituíram provisões de valores maiores do que o normal agora para prever eventuais inadimplências no futuro. Então, é o conselho que eu dou para os administradores das cooperativas nesse momento. Tá. Independentemente da crise deste momento, Hugo, até porque o vídeo ele vai estar numa plataforma e ele vai poder ser visto durante muito tempo. Então, nós poderemos lá na frente aprender com o que estamos fazendo na crise, mas podemos gravar coisas que também ajudem as pessoas dentro da crise e fora da crise. Estou gostando muito do seu jeito, você vai ao ponto, você aponta, é aqui, isso ajuda enormemente quem vai ver o vídeo, esse é o interesse do canal. Quais seriam, na sua percepção, como especialista, né, e como professor, né, na área de gestão de riscos, as grandes armadilhas do crédito que quem está, como conselheiro ou como conselheira de administração de uma cooperativa, ou como gestor na hora da aplicação da política, precisa tomar cuidado com estas armadilhas? Bom, eu sempre bati muito nessa tecla, Zé Carlos, que o crédito tem que ser bem profissional. Eu não posso envolver o emocional no processo de decisão de crédito. Por mais que a gente tenha políticas, que a gente tenha sistemas, muitas vezes as decisões caem em pessoas, né? Caem no conselho, caem na diretoria. A gente tem que ter um olhar mais técnico, porque se a gente vai no emocional e a gente tem essa particularidade de estar próximo do associado, e o associado às vezes recorre a gente até fora do ambiente institucional, se a gente não tem o discernimento disso, que a gente está ali administrando dinheiro de outros associados, eu acho que isso é um grande sinal de alerta, né, que a gente vai ter problema no futuro da cooperativa. Então, assim, a dica que eu dou é deixe as operações nas mãos dos técnicos. A maioria das cooperativas hoje tem analistas de crédito que fazem análise tanto setorial, quanto de capacidade de pagamento, quanto de credit score,
que mandam a proposta para decisão já com uma sinalização, se a proposta é viável ou não. Procurem seguir, procurem capacitar essas áreas e seguir os apontamentos dela. Não vão contra isso, porque isso gera problema e isso estatisticamente é comprovado. Quando eu aprovo operações de crédito para alto risco ou para cooperados, né, associados, que tem a sinalização do analista que aquela operação não dá capacidade de pagamento, isso é sinal que daqui a pouco a gente vai ter problema. Então, sigam critérios técnicos, não critérios que não sejam técnicos, que sejam emocionais, ou enfim. O tal do feeling, muitas vezes a gente acaba falhando, né? Por achar que era muito comum no dia a dia, essa pessoa nunca deu problema. E daí a pouco ela dá. Então, a gente tem que estar bem preparado para prever e não cometer erros na hora da decisão de crédito. Até porque o problema não está nas pessoas, né, Hugo? Quer dizer, algumas podem até tê-lo. Quem não quer pagar é um problema dela, de caráter, né? No entanto, muito dos problemas da pessoa que acaba não pagando e tem um histórico de bom pagador não está diretamente relacionado com ela, mas sim ao seu fluxo de caixa, né? E sem dinheiro não tem como pagar. Exatamente. Você comentou um dos Cs do crédito, né, o caráter, mas tem todo um outro contexto, né, que tem a ver com o negócio dele, com a condição da economia. A gente está vendo agora que, de repente, uma pandemia dessa, um monte de gente que achava que estava bem preparado, não estava, está vindo a ter problema agora. Então, todo cuidado é pouco na hora de conceder crédito. Ok. Pelo que você disse, quando eu te perguntei sobre a armadilha, você disse, eu estou entendendo o seguinte, uma das armadilhas é fugir da análise técnica, né? E aí a gente encontra, isso evoluiu muito, mas a gente ainda encontra em alguns momentos cooperativas de crédito que lá na sua política de crédito, nas regras, nas diretrizes, tem uma válvula de escape. Exceções serão analisadas pelo Conselho de Administração. E acaba chegando no Conselho de Administração, todas as pessoas tecnicamente já disseram não tem jeito, e muitas vezes em função de uma decisão mais política, até porque o Conselho de Administração é um órgão, né, estratégico e de cunho político, ele é eleito por voto. Isso faz um conselho, um órgão político, né, pessoas de relacionamento político. E aí essa exceção que leva para os conselheiros, muitas vezes, levam a decisões sem critério técnico, onde o conselho simplesmente diz, não, como você já disse, fulano nunca deu problema aqui, então nós vamos bancar assim, nós vamos emprestar para ele. Então, estou entendendo também, e eu estou colocando justamente para ficar claro, e você pode discordar, que você também não é favorável a essas válvulas de escape levando decisões para o conselho de administração? Mas é bom fazer um parêntese aí, que é o seguinte, são dois casos bem distintos, assim. Tem cooperativas que estão bem avançadas já na questão da profissionalização da gestão, que nas políticas de crédito, né, porque via de regra, na política de crédito fala o quê? Alçadas decisórias, né, que é um item que tem que compor na política de crédito, que até tal valor, isso é uma coisa até do cooperativismo, né? Até tal valor a decisão fica na agência, até tal valor fica na sede, até tal valor no diretor executivo. Depois, dependendo do valor que interfere no patrimônio de referência, vá para o conselho. Mas o ir para o conselho, né? Aí eu estou falando que tem dois pontos distintos, um ir para o conselho assim, olha só, a posição do diretor executivo, da análise técnica, da gerência da conta é essa. Aqui está a análise técnica. Isso está fugindo da análise técnica. O conselho quer assumir esse risco, cabe às vezes, né, por causa da política, do estatuto da cooperativa, cabe ao conselho decidir se quer expor a cooperativa ao certo risco ou não. Como muitas cooperativas já estão profissionalizadas, essa proposta, quando chega para o conselho, ela chega muito bem embasada tecnicamente e comparecendo o diretor executivo. Então, o correto é ela não chegar para lá, como aí, falando da outra ponta, né, atravessada, que é o que acontece, às vezes, de um associado. Porque como o conselho é eleito no meio dos associados, às vezes acontece de um associado abordar o presidente e falar, olha, estou mandando uma proposta, e se o presidente não é bem preparado, ele acaba dando
opinião atravessando, e aí as coisas não fluem muito bem. Mas, assim, eu sou favorável, sim, que tenha esse critério de, às vezes, porque interfere, a decisão tem que ser compartilhada dependendo do montante, como eu falei. Geralmente, na política, fala, olha, até tantos por cento do patrimônio de referência fica dentro da alçada do diretor executivo para baixo, acima desse valor, se a cooperativa está em fazer a operação, tem que ir para o conselho. Só que aí tem que seguir realmente critérios técnicos para o conselho tomar uma decisão embasada e não uma decisão, como eu falei, por feeling. O conselho quer aprovar porque conhece ou não Tudo conhece. bem. Tem que ser uma coisa... Mas como você está dizendo, se sobe para o conselho já com posicionamento técnico contrário, de que forma que um conselho vai poder mudar isso tecnicamente? Ele tem o poder de decisão. Se está Não, dentro sim, da... decidir eu não tenho dúvida. Mas eu estou dizendo o seguinte, mas então o critério do conselho não será técnico. Então, vamos lá. É uma questão bem complexa mesmo. Como eu falei, dentro da política de crédito tem as características da operação que necessariamente tem que ir para o conselho, seja por valor ou por fugir de alguma regra de garantia ou de alguma coisa nesse sentido. Mas isso não impede, na verdade, é necessário que a operação transite por alguns caminhos antes. Chegou no conselho, geralmente quando chega para o conselho, ela chega com que, na verdade, é um parecer, uma opinião dos especialistas. Olha, minha opinião é que essa operação não é favorável, mas o conselho realmente tem autonomia para decidir contrário à opinião do técnico. Isso não tem nada que impeça eles de seguir contrário ao que o técnico falou. Aí, Zé Carlos, Certíssimo. Ok, pode continuar, Hugo. Tem um ponto muito importante que... Aí, assim, agora eu não lembro de qual dos colegas anteriores comentou sobre isso. Eu tenho, vamos lá, dar um exemplo fictício. Eu tenho uma cooperativa que isso é um hábito comum. As operações seguem para o conselho aprova tudo contra a recomendação do diretor executivo, das áreas técnicas, e essa cooperativa vem a ter problema. Um problema de liquidez, um problema de prejuízo maior do que o que pode suportar. E aí, eu não lembro quem foi que falou do número de processos, acho que foi o Amilcar. Foi a Milka. Isso dá enquadramento falou... na Lei 13.506. Exatamente. Então, a cooperativa vai lá, dá um problema, e aí sim entra a questão da gestão temerária. Se isso é uma prática comum do conselho, um caso ou outro faz parte do meio da gente, enfim, isso é uma questão que acontece, não vou dizer que não acontece, porque acontece, mas se isso é uma prática comum, se é uma coisa corriqueira, como eu já vi acontecer isso, pode ser que o Banco Central abra um processo administrativo, enfim, e que esse administrador seja inabilitado a exercer as atividades dele e possa até pagar multas por isso, enfim. É um risco que se corre nesse contexto. Decisão contra posicionamento técnico tem que se tomar muito cuidado para que não haja infringência aos requisitos de segurança, solidez e seletividade. Seletividade. Né? Se isso ocorrer, isso pode dar enquadramento na 13.506, que vai de indisponibilidade, que vai desde o afastamento dos conselheiros e até mesmo a ter problema de a cooperativa. A cooperativa pode simplesmente perder o seu direito também de atuar no mercado. Sem falar que o desmembramento da discussão civil pode depois desencadear uma discussão criminal na 7492, onde tem a gestão temerária que você acabou de citar. Então, estou aproveitando a sua oportunidade, né, para chamar a atenção. Tem outro vídeo, você que está acompanhando, é interessante, o Hugo já citou, ver o vídeo tanto do Mário Morishita, são 2 vídeos, que também falam de crédito, e o Hugo já disse que o Mário Morishita é uma referência em crédito, quanto do professor Amilcar, que é um advogado especialista em crédito, um cara renomado. Ele falou muito e com muito mais propriedade do que eu posso falar aqui do ponto de vista dos desmembramentos disso. Mas muito boa a sua colocação, Hugo. Parabéns. Queria, Hugo, terminar te pedindo para, depois dessa experiência sua, né, você já tem
uma caminhada boa no cooperativismo de crédito, é hoje um especialista renomado, é um professor de MBA. O que você poderia colocar hoje como os grandes diferenciais, mesmo em crise, das nossas cooperativas de crédito? Bom, eu acho que esse diferencial da proximidade, né, das cooperativas estarem próximas, né, aos seus associados, isso traz para ela uma condição muito mais tranquila, né, de tomar decisões a respeito do crédito, porque ela está envolvida. Muitas vezes os membros do conselho estão sofrendo as mesmas dores dos associados, então isso facilita com que a gente consiga conduzir esse processo de superação da crise de forma mais tranquila do que muitas vezes uma instituição financeira conseguiria. E o principal diferencial é isso que a gente falou o tempo todo, né, da nossa preocupação com o desenvolvimento, com a educação dos associados, né, e da não visão de lucro acima de qualquer coisa. Então, eu espero que o cooperativismo caminhe nessa direção de poder cada vez mais se preocupar com o propósito dela, e o propósito dela tem que ser o mesmo do seu associado. Então, é uma gestão por propósito. Então, quando um associado chega na cooperativa, ele tem que ser olhado sobre uma ótica do que é bom para ele e não o que é bom para o resultado da cooperativa. Isso a gente vem discutindo na academia, na FGV mesmo. A gente está preparando um curso com a Miriam Lund sobre essa questão de gestão por propósito, porque a gente entende que esse é o principal. Eu falei que o crédito era o principal ativo de uma cooperativa, falando do balanço, mas da empresa mesmo, né, do empreendimento cooperativo, o principal ativo, o que tem que estar bem, é o seu associado. Então, acho que isso é o nosso maior diferencial e que, se for bem cuidado, o nosso futuro é muito promissor. Muito bom, Hugo. Gostaria muito de te agradecer, tá? Com certeza esse vídeo vai ajudar muitas pessoas, no mínimo, a trazê-las para um processo que é o objetivo desse canal. Todos os vídeos é como se fossem peças que vão se formando, vão juntando como um quebra-cabeça, de trazer as pessoas para a reflexão. A gente não tem interesse aqui de sermos donos da verdade, mas de ouvirmos as várias opiniões para que aqueles que tomam conhecimento, contato com os vídeos, vão melhorando, formando e, às vezes, até chegando à convicção de que o ponto de vista dele era o melhor. Então, muito obrigado a você, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade e desejo sucesso para o teu canal. Um grande abraço, Ricardo. Muito obrigado, grande abraço. Gente, nós acabamos de falar aqui com Hugo Alex Azevedo Ferraz, professor Hugo, especialista em cooperativismo, é formado em administração de cooperativas, especialista em crédito, deu uma senhora aula aqui, né? E mais na visão não do especialista apenas de crédito, mas do especialista em gestão, o que é muito importante. Agradeço a você que está conosco, agradeço a você que vem ao canal. Já te peço, se ainda não fez, se inscreva no canal. Também, se gostou do vídeo, dá um like, isso ajuda enormemente. E, se possível, encaminhe o vídeo, o link para os seus amigos. Este canal, o objetivo é estabelecer esse ambiente interessante de discussão, reflexão. E nos veremos com certeza num próximo vídeo já já. Obrigado você e fique com Deus. Até!